Olá pessoal, tudo bem? Professor Peterson. Vou falar para vocês então um pouquinho sobre o questionário avaliativo da unidade 5, né? Essa unidade já está disponível para vocês há alguns dias e o questionário então agora, né? Vocês têm até o dia 6 de agosto para fazer a entrega então desse questionário avaliativo, lembrando que ele vale 20 pontos, tá? São 5 questões, 4 pontos cada uma. Então, vou abrir o questionário aqui. Não necessariamente as questões de vocês vão estar na mesma ordem, né? A primeira questão diz o seguinte: o volume médio do leite em caixinha vendido por litro nem sempre tem exatamente 1 litro, ou seja, 1.000 ml de leite. Numa pesquisa feita, foi utilizada uma amostra de 92 caixinhas para verificar a variabilidade do volume de determinada marca de leite. O resultado da variância foi de 4,3, sendo assim o desvio padrão foi de. Então, né, no material vocês têm lá as medidas de tendência central, que é média, mediana e moda, e as medidas de variabilidade, que é a variância, desvio padrão e coeficiente de variação. E a variância e o desvio padrão, eles têm uma relação direta, né? Então, eu primeiro determino a variância, tendo a variância, eu vou determinar o desvio padrão. Então, vocês vão ter a formulazinha lá, como calcular o desvio padrão a partir da variância, e aí vocês vão ver o resultado mais próximo aqui que vocês têm nas alternativas, tá? Então, essa é a nossa primeira questão. Segunda questão. Vou voltar aqui. Segunda questão. A variância e o desvio padrão são medidas de Kurtoz, Pearson, variabilidade e assimetria. Então, essa, a partir do material também, né, vai estar bem claro para vocês. Próxima questão. Considere a tabela a seguir para responder essa questão. Pessoal ocupado nas empresas comerciais de vestuário e acessórios em 31 de dezembro no Brasil em 100 mil pessoas. Então, de 2007 a 2017, né? E o número, então, né, aqui representando cada 100 mil pessoas, tá? Bom, a partir dessa tabela, desse quadro, traz as seguintes perguntas. A média, mediana e a moda do pessoal ocupado nas empresas comerciais de vestuário e acessórios em 31 de dezembro de cada ano no Brasil em 100 mil pessoas é respectivamente. Então, como é que eu determino a média desses dados? Como é que eu determino a mediana desses dados e o que é a moda, né? Como é que eu determino, então, a moda ou as modas desses dados, tá? Então, vocês vão primeiro, né, determinar média, mediana e moda. Tendo essas informações, vocês vão ver qual dessas alternativas é a alternativa, então, correspondente, tá? Próxima questão, tem uma tabela, desculpa, tem um gráfico, né? Total de empresas comerciais no Brasil de 2007 a 2017, 1.000 empresas. E aí, em cada ano, então, né, tem esse número de empresas. Vejam que vai aumentando, depois começa a ter uma diminuição, mas não tão significativa assim, né? Aí pergunta, os valores da média e da mediana de empresas comerciais no Brasil entre 2007 a 2017 e 1.000 empresas é respectivamente. Então, primeiro determina a média, né? Que é somar todos os dados e dividir pelo número de dados, e depois vocês vão determinar a mediana. Lembrem que para determinar a mediana, tem que analisar se o número de dados é par ou ímpar, porque são situações diferentes, e tem que colocar os dados em ordem crescente. Então, aqui eles não estão organizados, né? Eles estão organizados por anos, e vocês vão ter que organizar esses dados em ordem crescente, aí sim ver se é o número de dados par ou ímpar, e aí determinar, então, a mediana, que é quem divide os nossos dados ao meio, né? Eu sempre vou ter 50% dos dados antes da mediana e 50% depois da mediana. E aí, passando então para a última questão, a empresa familiar Mercado 3S Schmidt, Silva e Esperoto foi aberto na segunda quinzena do mês de junho do corrente ano. Aproveitando o mesmo local onde funcionava a pizzaria 3S, do mesmo grupo familiar. O faturamento diário das 5 primeiras semanas do novo negócio da empresa está registrado na tabela a seguir. Então, vocês têm aqui uma tabela,
E aí tem os dias da semana e o faturamento, né, de cada uma das semanas. Semana 1, 2, 3, 4, 5. E aqui embaixo está o total, então, do faturamento de cada uma dessas semanas. Considere os dados do quadro acima para associar as medidas estatísticas aos respectivos valores. A soma do faturamento diário da semana 1. Então, vocês têm aqui as alternativas, vai ser uma delas. Valor máximo do faturamento diário da semana 1. Vai ser uma dessas alternativas. E assim por diante, né? Todas as perguntas são relativas somente à semana 1. Né? Então, ó, moda do faturamento da semana 1, valor mínimo do faturamento da semana 1, mediana do faturamento da semana 1 e média do faturamento da semana 1. Ok? Então, essas são as questões. Lembrando que vale 20 pontos e que vocês têm, então, até o dia 6 de agosto para fazer a entrega. Né? E depois teremos a unidade 6, a nossa última unidade, fechando o nosso componente, então, né, de matemática e estatística aplicada. Ok? Bons estudos. Qualquer coisa, estou disponível no fórum.